Então vamos lá, nós estamos na sequência aqui de ética cristã. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, né? Nós já lemos durante o curso, mas vamos mais uma vez abrir no Salmo 15. Enquanto você abre aí, lembrando que o objetivo do nosso curso aqui é trazer um estudo sistemático aí baseado no nosso catecismo maior de Westminster, tratando dos 10 mandamentos, que são os princípios morais de Deus, né? E nós já chamamos a sua atenção para o fato de que na palavra de Deus, o cristianismo em si é um cristianismo não é uma perspectiva de religiosidade, né? De princípios, de guardar princípios litúrgicos, cerimoniais. Isso era o judaísmo, né? Com o cristianismo, a lei cerimonial foi cumprida, e como o apóstolo Paulo mesmo nos ensina, né, ninguém pode então nos julgar por guardar ou deixar de guardar qualquer prática cerimonial, dia de festa, sábado, ou qualquer festa cerimonial, ou qualquer outro aspecto relacionado à lei cerimonial. A lei cerimonial foi cumprida em Cristo. O sacerdócio levítico foi finalizado, né? Não existe mais o sacerdócio levítico. O que está em voga é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, onde o próprio Cristo, né, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, como nosso sumo sacerdote, já está no tabernáculo eterno, no templo celestial, e nós, como sacerdotes, temos livre acesso. Então, toda a perspectiva cerimonial já foi cumprida e todas as questões relacionadas à lei cerimonial quanto ao sacerdócio levítico já findou. Por isso, o cristianismo passa a ser muito mais uma perspectiva de vida que agrada a Deus do que o cumprimento de práticas litúrgicas e cerimoniais. Não é à toa que Tiago mesmo vai dizer, né? A verdadeira religião não está em guardar as práticas de religiosidade. A verdadeira religião, ele sintetiza lá em santidade, em fidelidade, em piedade e uma prática de compaixão, né? O se guardar incontaminado do mundo, o visitar os órfãos a viúvas. Então, veja, está muito mais relacionado com a prática de vida e de moralidade do que o cumprir de alguns rituais cerimoniais que muitas vezes nós vemos nas religiões. Todas as religiões que colocam principalmente a perspectiva salvífica nos méritos humanos, essas religiões vão exigir práticas cerimoniais, né, e litúrgicas. Então, você vai, qualquer religião onde a salvação é consequência do mérito do fiel, então vai ter lá pilares para que ele cumpra, ou cerimônias, ou rituais, né, que ele cumpra para alcançar então a salvação. No caso do cristianismo, como a salvação é pela graça de Deus mediante a fé, uma fé que o próprio Deus nos dá, que não vem nem de nós mesmos, Ele que abre a porta da fé e o arrependimento da vida para a gente, né, crer, a partir daí as nossas práticas de boas obras não é para a salvação, mas porque já fomos salvos. E aí então essa prática de boas obras é condizente com o padrão que aquele que nos salvou estabeleceu. Então aí, como cristãos, eu vou procurar então andar em novidade de vida, despojando-me do velho homem, revestindo e renovando a minha mente nesse novo homem, segundo o padrão moral que o próprio Deus estabelece. Então vamos dar uma olhadinha aí no Salmo 15, que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. A ideia, portanto, aqui do cidadão do céu é mostrar que
não que a salvação é dependente da moralidade, mas aquele que vai estar no Senhor, obviamente, vai andar em moralidade. Quando você pega toda a progressão da revelação de Deus, a ideia é que aqueles que são novas criaturas em Cristo, que receberam o Espírito Santo, que habita em nós, que nós somos santuários do Espírito, e que, portanto, dirigidos pelo próprio Espírito para satisfazer a vontade de Deus e não a nossa própria, nós somos direcionados a andar segundo a moralidade que Deus requer. Por isso, inclusive nós estamos falando isso aos domingos, né, no estudo lá de 1 Pedro, que toda a ação monergista de Deus para nos salvar, né, o fato da eleição, o fato do envio de Cristo, da humilhação de Cristo, da obra de Cristo, e aí, consequentemente, da nossa justificação, regeneração, adoção, conversão, ou seja, todo o processo que é pautado na ação de Deus para nos alcançar, nos conduz agora a vivermos não segundo nossa própria vontade, mas segundo a vontade daquele que nos comprou, né, com o sangue precioso de Cristo Jesus. Que aí nós vimos no domingo passado, começamos essa sequência, né, que a primeira consequência, então, ou a finalidade da nossa eleição, da nossa salvação, que nós vimos nesse domingo, o que foi mesmo? Vamos ver se você lembra. Só a mulher do pastor lembra, cara. Não tão perdido, hein? Andar em obediência, né? Como filhos da obediência, né? E a obediência, e qualquer obediência, o que Pedro vai dizer lá? Obediência à verdade. Então, Deus fez todo o processo da nossa salvação justamente, primeiro, para que a gente obedeça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nós vamos trabalhar domingo que vem. Mas a ideia, então, é de uma vida de obediência. Obediência é o quê? À verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. A próprio Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o próprio Senhor Jesus diz, em João 17, santifica, falando dos discípulos, pedindo para Deus santificar os crentes, né? Santifica-os na tua a palavra. A tua palavra é a verdade. Ok? Então, o padrão bíblico, mesmo no Antigo Testamento, que exigia a lei cerimonial, servia para apontar um padrão de fidelidade, de obediência, de temor, tal. Nós sabemos que mesmo no Antigo Testamento as pessoas não foram salvas por obras. Em nenhum momento as pessoas foram salvas por obras. Sempre foram salvas em Cristo. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas porque criam que Jesus viria. Nos dias de Jesus, o ministério terreno, as pessoas foram salvas porque creram em Cristo. E nós que vivemos depois da vinda do Messias, somos salvos porque cremos que Jesus é de fato Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, o Messias prometido. É só uma questão de local do tempo, né? Onde você está no tempo. Mas como Pedro vai dizer lá em Atos, não existe salvação fora do nome de Jesus, ou da obra de Jesus. Esse é o foco. Tudo bem? Nesse sentido, então, irmãos, nós vimos que o que se espera daqueles que foram alcançados em Cristo Jesus é que vivam uma novidade de vida segundo o padrão de Deus. E qual que é o padrão moral de Deus? É o padrão que Ele mesmo estabeleceu naquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos, que é a lei moral. A lei moral, ela é distinta da lei cerimonial. Apesar da Torá, né, toda a lei estar ali tudo junto e misturado, né, vamos dizer assim, mas havia aspectos específicos da lei cerimonial, litúrgica, religiosa, havia leis específicas para o dia a dia do povo, que refere-se à lei civil, e havia o estabelecimento da lei moral. A lei civil trata do povo judeu. A lei cerimonial vai até Cristo. Cristo cumpre a lei cerimonial e por isso nós não precisamos guardar mais nada da lei cerimonial. Apesar de que a lei cerimonial ainda é importante para nós, porque ela nos traz princípios revelacionais a respeito dos planos eternos de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai chamar a atenção para nós, lá em Coríntios, né? De que devemos ainda viver os asmos, né, da fidelidade, lembrando do Cordeiro Pascal, ou da libertação que tivemos, tal.
Então, nós não desprezamos a lei cerimonial, só não temos mais obrigação de cumprir, porque ela já foi cumprida, não temos obrigação de guardá-la, tá? Então, a lei moral já não, a lei moral ela permanece, e ainda permanece com uma visão e uma interpretação até mais, humanamente falando, mais pesada do que o próprio judeu dava. Jesus, no Sermão da Montanha, né, registrado lá em Mateus 5, 6 e 7, ele sempre vai trazer pontos da lei moral e dizendo, ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção, veja só, ele traz uma interpretação muito mais aguda de moralidade, né, muito mais pesada do que os próprios rabinos, os próprios líderes judaicos faziam. E o objetivo dessa lei moral, obviamente, também não é salvífico. Isso nós estamos falando desde o início do nosso curso. O objetivo de guardar a lei moral não é para que você, se eu guardar a lei eu vou ser salvo. Não, o objetivo da própria lei, em primeiro lugar, ela serve de ai, né, como a própria palavra de Deus diz, mas ela é esse esteio que mostra que todos nós somos pecadores. É um padrão inatingível. Então, qual que é o objetivo da lei moral? Primeiro, mostrar que você não pode ser salvo. Como o apóstolo Paulo lá em Romanos 3,19 vai dizer, o propósito da lei é calar a boca de todo homem diante de Deus. Ninguém pode chegar diante do Senhor e falar assim, eu mereço a salvação, porque eu guardei os 10 mandamentos. Não, o propósito da lei moral não é esse. Mas o propósito da lei moral é servir de padrão a ser seguido por aqueles que amam a Deus e a sua palavra. Então, a lei moral não dá para cumprir mesmo, então vou largar. Paulo mesmo vai tratar disso, né? Justamente porque nós não temos essa vitória completa em guardar a lei. Vamos aprofundar cada vez mais no pecado, para que superabunde cada vez mais a graça? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Uma vez que a graça nos alcançou, devemos agora, em gratidão e obediência e fidelidade e temor a Deus, procurar agir dentro do padrão que Ele estabeleceu. E é isso que Ele se espera de todos os crentes, que os crentes ajam como verdadeiros cidadãos dos céus, agindo, se você observou aqui no Salmo 15 que nós lemos, né? São características sempre morais, que é apontado aqui como sendo uma característica essencial daqueles que temem a Deus e que sabem que por conta da graça de Deus habitarão com o Senhor na eternidade. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, beleza. Então, dito isso, vamos aqui para o final do nosso estudo, né? Referente aí ao 10º mandamento, e vamos relembrar, né? Qual que é o 10º mandamento mesmo? Não cobiçarás, né? Coisa alguma. Sintetizando, é justamente esse, né? Não cobiçar absolutamente nenhuma coisa do próximo. Então, o texto de Êxodo 20, 17 vai dizer, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vimos que o 10º mandamento ele é diferente dos demais, porque é o único mandamento que trata de um princípio de pensamento. Os outros mandamentos referem-se a ações, a comportamentos, a práticas. E o 10º mandamento, ele engloba agora também os pecados de intenção, os pecados de pensamento. Por quê? Porque, segundo Tiago, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E quando essa nos seduz, nos atrai, nos seduz, então ela vai nos conduzir a dar à luz ao pecado, e a consequência é a morte. Então, Tiago, capítulo 1, do verso 13 a 15, mostra o perigo que é o desejo, a concupiscência, a cobiça. É aqui que está o start de todo o problema. Eu só vou furtar ou roubar alguma coisa porque antes eu cobicei. Eu vou matar alguém porque eu cobicei aquilo que ele tinha, ou o lugar que ele tinha, ou alguma situação
de certa forma, fez com que eu desprezasse a vida dele. Então, mesmo os comportamentos que caem na quebra de outros mandamentos, começa sempre com a cobiça. E por isso, então, esse mandamento, além de ser diferente, ele se torna importante. Nós vimos na pergunta 147 do nosso Catecismo Maior de Westminster, então, os deveres exigidos aí no 10º mandamento, né? E basicamente, irmãos, o princípio moral, que essa é a grande questão que nós estudamos aqui durante todo esse período, né? Identificar o princípio moral por trás de cada mandamento. E aí nós já fizemos isso, e no 10º mandamento é a ideia do contentamento. Estar contente com aquilo que Deus te deu, com aquilo que você é, com aquilo que você possui, com aquilo que é da sua essência ou tudo mais. Né? É o viver contente, né, com aquilo que Deus tem te dado. Ah, pastor, isso significa que eu não posso desejar melhorar? Não, não. Nós já vimos também que o desejar melhorar não necessariamente é uma prática pecaminosa. O cobiçar é. O desejar melhorar, não. Muito pelo contrário. O próprio Senhor, Deus, desde o início, nos deu um mandato, no mandato cultural, que nós dominemos e sujeitemos todas as coisas. Então, o padrão bíblico é que você seja o melhor na área que você resolveu exercer a sua função profissional. Você crescer, né? Para você ser alguém que glorifique a Deus aí no cumprimento do seu mandato cultural. Agora, isso não tem nada de ruim nisso. Agora, se para alcançar um patamar dentro do cumprimento do mandato cultural eu tenho que menosprezar alguém, desprezar, ou cobiçar, ou tirar alguém, puxar o tapete, aí é fruto da cobiça. É isso que é condenado. Então a moralidade, de certa forma, é fazer as coisas para glorificar a Deus. Porque quando eu cobiço, eu estou dizendo, em última análise, que Deus errou. Deus deu para o seu Osiel aquilo que ele tinha que ter dado para mim. Por isso que eu estou com raiva agora de Deus, não estou feliz com a minha situação, porque o seu Osiel tem algo que eu não tenho. Então, o princípio moral do 10º mandamento é justamente essa postura de gratidão, de contentamento, de glorificar a Deus em todas as coisas. Nós vimos, então, os pecados proibidos, né? No 10º mandamento, na pergunta 148, e chamamos aí a atenção justamente desse descontentamento, né, da tristeza pelo bem do nosso próximo, essa falta de empatia, né, e consequentemente de alegria pelo bem na vida das pessoas, né? Tem pessoa que fica com raiva. Eu lembro de uma situação, ainda no campo missionário, e aí nós, ajeitando as coisas, né? Graças a Deus foi muito rápido, porque a gente foi preparando a nossa chegada no campo, praticamente 5 anos antes. Né? Então, quando nós chegamos no campo, já estava praticamente tudo organizado, só foi o tempo da execução daquilo que havia sido planejado, então, coisa de 1 mês, nós estávamos prontos para começar o trabalho, como de fato começamos, até antes de 1 mês, né, Clarice? Porque a casa já estava organizada, já tinha o carro, já tinha todas as coisas. Enquanto que, às vezes, a história que nós tínhamos lá, de outros irmãos, companheiros, missionários, não tiveram esse tempo de preparo, né? E, às vezes, chegaram lá praticamente sem nada e demoraram lá 2, 3 anos para conseguir ajeitar o que eles precisavam para começar a trabalhar. E como a gente fazia incursões, né, como consultor, inclusive, da PMT, né, nos campos, então cada vez que eu aproveitava que ia lá para o Oeste Africano, acabava levando alguma coisa, organizando, tal. Então quando nós chegamos de 1 mês já estava tudo resolvido, já tinha casa, já tinha carro, já tinha os móveis, já estava tudo pronto. E aí já começamos a trabalhar. E aí eu lembro que um mês um mês e pouquinho de Senegal, atuando mesmo lá, um pouquinho mais talvez, aí nós conseguimos comprar o nosso carro. Meu Deus do céu, isso foi motivo de lamento dos outros. Mas já! Em vez dos caras falarem, pô, que legal, o cara se preparou 5 anos para chegar aqui, olha aí, organizou
O cara planejou, fez tudo direitinho. Não, eu lembro que um dos filhos de um dos missionários falou, ficou com raiva, rapaz, né? Porque tinha comprado aquilo, que tinha acontecido aquilo. Uma outra chegou, que a gente já tinha lá, eu tinha comprado gerador, porque energia lá é um negócio problemático, então comprei uma geladeira a gás e comprei um gerador elétrico para tocar as coisas da casa. E aí uma das mulheres dos missionários chegou, nossa, mas fulano já tem um gerador, eu não tenho gerador ainda, estou aqui não sei quantos anos. Em vez dela se alegrar pelo fato de eu ter planejado e organizado e já ter, ela fica brava. Então você vê que aí a inveja, a cobiça, o desejo, acaba gerando até um mal-estar, né? A pessoa não consegue se alegrar com o seu avanço e se sente um mal-estar com aquele negócio. Não sei se você já viu isso, você convida às vezes a pessoa para ir na sua casa, né? Você convida as pessoas para ir na sua casa, o cara começa a reparar tudo. Aí o cara vai para o piso da sua casa, mas esse piso aqui não é da primeira linha, né? Não, fulano, é primeira linha. Pensei que era manchado. Não é manchado. Mas parece manchado, né? Esse armário aqui é da Casas Bahia? Não, mandei fazer. Meio tortinho, né? Muito bom, muito bom. Já viu isso acontecer? Meu Deus do céu. A gente fica constrangido. A gente fala, vou parar de mostrar, porque se eu mostrar ainda as coisas que eu tenho aqui, aí a pessoa vai se matar aqui dentro da minha casa. De tanta cobiça, de tanto, né, situação tal. Então, esses pecados, irmãos, demonstram uma falta de contentamento e gratidão, infelizmente, das pessoas. As pessoas, elas acabam demonstrando a sua tristeza pelo bem do nosso próximo. Então, o texto aqui da pergunta 148, para a gente lembrar, vai dizer assim, quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, primeiro, não aceitar a minha condição, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertence. Ou seja, é esse sentimento que é fruto da cobiça e que acaba gerando outros comportamentos pecaminosos. Nós já vimos alguns textos aqui, né, relacionados a isso. Só para relembrar aqui rapidamente, os textos do Antigo Testamento, né, Deuteronômio capítulo 5, verso 21, a repetição aqui dos 10 mandamentos. Então, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A repetição do 10º mandamento. No Salmo 112, nós vamos encontrar também, esse texto nós já vimos, né? Então só estou passando aqui para relembrar. Salmo 112, verso 9 e verso 10, nos é dito assim, Salmo 112, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. Então veja, qual que é o pecado proibido? É você ter raiva pelo sucesso do outro e porque o outro é bondoso. Você cobiça a bondade do outro. Já viu isso? Nossa, fulano, que coisa, né? Olha, ele dá aos pobres, a justiça dele, olha, faz isso, faz aquilo, parece que o cara ajuda todo mundo. O cara fica com raiva, né, com o ranger dos dentes pela bondade do outro. Às vezes a gente não está nem precisando. Aí alguém ajuda, aquela historinha que eu contei das cadeiras semana passada, né? O cara ajuda um terceiro que não tem nada. Eu já tenho, mas eu fico ali, ó. Nossa, por que não deu para mim? Fulano, mas você já tem. Mas eu queria ter duas. O fulano não tinha nenhuma. Agora você ficou com uma, ele ficou com uma também. Olha que beleza.
vamos nos alegrar. Não, onde se viu? A pessoa é tão cobiçosa que ela acaba vivendo assim em função daquilo que os outros têm. E ela não observa aquilo que Deus já deu para ela. Né? Eu lembro, quando criança, ainda lidando com os meus próprios pecados, né, e da cobiça, eu ia para a casa do meu avô, e meu avô tinha uma coleção de moedas antigas. Meu Deus do céu, aquilo para mim era um tesouro. E aí, nas férias, meu avô sentava comigo e falava, quer limpar as moedas? Quero. Aí nós ficava lá, às vezes 2 dias limpando as moedas e tal. Aí ele me contava a história de cada moeda, de quem que ele ganhou, de quem que ele não ganhou, de onde que veio, de quem que trouxe. Férias escolar ali, ficava com meu avô. E aquele negócio para mim era um negócio terrível. Eu cheguei uma época com meu avô e falei assim, vô, essas moedas o senhor vai me dar? Jacob tinha 17 primos. Imagina essa situação, né? Tinha 17 primos. Vô, o senhor vai me dar esse negócio? Aí meu avô, não, eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Aí passava um ano, outro ano, isso aqui. Vô, o senhor vai me dar esse negócio? Porque cobiçava aquele negócio. Meu avô, não sei o que eu vou fazer com isso. Porque eu tenho um monte de neto, né? E aí, acho que foi uns par de anos até que eu me contentei que aquele negócio não ia ser meu. Aí quando eu já tinha desistido, né? Achei que nunca seria. Aí numas belas férias, meu avô aparece lá em casa, com um pacote, a coleção de moedas. Aí ele inventou uma história lá, porque que ia ser para mim, coisa de vô, né? E aí me deu, puxa vida. Né? Foi um presente que eu guardo com muito carinho, né? Mas eu acho que ele só esperou eu tirar a cobiça do coração. Na hora que ele viu que aquele negócio já não mexia comigo, e se porventura ele desse qualquer outro fim para aquilo, não ia mais me causar nenhum mal, e que eu já estava tranquilo e até feliz pelo prazer de ter vivido aquilo que meu avô, ouvido das histórias e tudo mais, eu acho que quando ele sentiu que isso já não era um peso para mim, aí ele veio e me deu. Né? Então é um processo. E provavelmente, se eu tivesse mantido aquele coração, né, cobiçoso daquele tempo, talvez ele nem teria me presenteado. Não sei, isso aí só ele pode dizer. Mas é um processo, irmãos, nós temos que aprender a lidar, porque a cobiça é um pecado que está no nosso coração. E nós temos que lutar contra ele. Né? Tem gente que cobiça tanto que ele faz igual eu fiz quando criança. Ele já pede um negócio antes, né? Fala, se um dia você for desfazer, você dá para mim? Né? O dia que você morrer, você me dá? Mais ou menos assim. Pô, mas você já está desejando a minha morte, cara? Mas a cobiça pois não, Márcio? Isso aí, a Bíblia considera isso abominável, né? Me dá minha herança, dá em vida, viu, pai? Porque depois que o senhor morrer vai dar um trabalho para nós dividir esse trem, então já dá em vida, né? Isso nunca pode partir do herdeiro, né? É óbvio, se partir do progenitor aí, é diferente, mas nunca deve partir do herdeiro. Né? A Bíblia coloca isso como cobiça. Né? Como cobiça. Você não sabe nem se você vai viver mais ou menos do que o progenitor, né? Às vezes aquele que deseja tanto, não vejo a hora, rapaz, meu pai morrer para eu pegar minha herança, aí você morre antes. Então, cobiça, isso aí está errado, isso aí a Bíblia condena, porque isso escraviza e aprisiona o nosso coração, e a gente muitas vezes coloca assim, eu só vou ser feliz depois que meu pai morrer e eu pegar a herança para mim.
Rapaz, esse velho não morre, cara. E esse homem não vai embora. Tem filho que fica nessa cobiça aí, nessa tristeza, né? Não vê a hora dos pais ir embora para ter a herança. E aí existem histórias, né? É lógico que eu não posso dizer, não sei a situação, mas esse negócio de herança é complicado. Eu tenho um amigo que os pais morreram, tal, não sei o que, tal, tinha alguns irmãos, comprou a parte, acabou ficando com a casa de herança dos pais. Aí arranjou uma mulher, casou com a mulher, tal, passou uns anos, a mulher brigou, perdeu a casa que ele recebeu de herança dos pais. Aí ficou com uma mulher que não tinha nada a ver, que já arranjou um outro marido, tá lá, o marido que eu nunca vi na vida, morando com a mulher que eu nunca vi na vida, na casa que era da família lá, que foi vizinha nossa lá a vida inteira. Estranho, o cara perdeu. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual que é a história, viu, Júlia, mas eu sei que tá lá. Então, a mulher que nós nunca vimos na vida, que era a mulher que ele arranjou, com um cara lá que agora é o outro marido dela, e o cara perdeu tudo. Paz, herança, você não pode confiar em herança, velho. Herança, da mesma forma que vem, vai, né? E principalmente quando é fruto de cobiça, pior ainda. Mas vamos lá, irmãos, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Nós falamos também semana passada da cobiça lá de Neemias, né? Lembra dos Sanbalat, dos Tobias da vida, que invejavam o fato de Neemias ter se colocado como instrumento de Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Tem gente que cobiça a posição, né? Às vezes não é nem bens, às vezes é simplesmente a posição. Olha, quem te colocou nessa posição? Né? Pô, ninguém queria fazer, ele está derrubado. O cara que deu a cara a tapa foi lá, pediu para o rei. O rei, Deus tocou no coração do rei, abriu portas, deu a ele o material, aí o cara vai lá, se coloca para fazer, o outro vai, mas quem que mandou você vir aqui? Mas quem que te colocou nessa posição? Inveja e cobiça, né, a posição do outro. Dá a cara a tapa, ninguém quer, mas depois que um começa a falar, e todo mundo quer o lugar do cara. Não é assim que funciona? Cobiça, terrível. Gálatas, nós vimos também, vamos relembrar aqui, Gálatas capítulo 5, verso 26. Então são práticas, irmãos, que muitas vezes nós vamos aceitando como se fosse natural, né, na vida cristã, e que não tem nada a ver com o padrão cristão. A gente vai dando exemplos aqui, que é justamente para você ir lembrando de situações e até mesmo se policiando, porque muitas vezes a gente faz isso, né? Verso 25 e 26 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, que são práticas decorrentes da cobiça. A inveja é um comportamento que começa, que é consequência da sua cobiça. Então você cobiçou, aí você começa a ter inveja, porque o cara tem e você não tem. Porque o cara faz, você não faz. Porque ele foi, você não foi. Né? E a nossa geração, irmãos, ela tem alimentado a cobiça talvez como nunca se alimentou. Principalmente por conta do avanço da internet, né, das redes sociais. A gente fica sabendo muito mais da parte boa da vida dos outros. Ninguém põe a parte ruim na vida, né, no Facebook, no Instagram. Mas a parte boa todo mundo põe. Né? E aí isso acaba gerando, né, um desejo maior pela cobiça. Nossa, olha o fulano, velho. Olha onde que o fulano está tirando foto. Olha. Ah, meu Deus do céu, não é possível. A gente trabalha e não consegue comer nem, meu Deus, quase não dá para chegar no fim do mês, o fulano foi viajar. E aí vai gerando cobiça. Vai gerando cobiça. E aquele negócio vai alimentando seu coração, vai alimentando seu coração. Não, eu sou filho de Deus, eu também tenho direito, eu vou e não sei o quê. Aí faz você viver uma vida fora da sua realidade. E dali a pouco você já está entupido de dívida para procurar satisfazer o seu próprio desejo, né? E para gerar cobiça nos outros. Né? Aí você
Você põe foto, não sei o que, tarará. E tem uns, né, que para tentar manter aí nesse ranking, né, de realizações dignas de gerar cobiça no coração do outro, aí, como o Facebook relembra a gente de fatos a cada não sei quantos anos, aí o cara compartilha lá, né, compartilha de novo, para lembrar que ele já fez tal coisa, já foi em tal coisa, tarará. Irmãos, tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento, tudo isso é gerar cobiça no nosso próprio coração, né? E tem gente que, olha, fica enraivecido, né? Nossa, você viu fulano compartilhar? Você vai curtir? Não curte não. Ela fica assim, né? Fruto do quê? Cobiça. E aí, diante dessa realidade que nós estamos vivendo, essa situação só vai piorando. Romanos, capítulo 7. Verso também de número 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então veja, irmãos, nessa transição do padrão moral de Deus, a lei moral, ela tem como objetivo, primeiro, mostrar que todos nós somos pecadores, como eu falei no início, e também me apresentar práticas que não estão dentro do padrão de Deus. É a lei que tem esse objetivo, de me fazer conhecer aquilo que desagrada o padrão moral do Senhor. E é assim que Paulo cita aqui no caso, o não cobiçarás. Diante dessa objetivo da lei moral, e já entendendo que o princípio moral do 10º mandamento é justamente a gratidão, o contentamento, né? E não querer aquilo que os outros têm, mas estar feliz diante de Deus com o sustento, com aquilo que Deus tem me dado. A última pergunta do nosso catecismo aqui, relacionado aos 10 mandamentos, é a pergunta 149, que diz: será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Será que é esse o objetivo? Então, nós vimos que o 10º mandamento, juntamente com os demais, tem o objetivo maior de formar e manter uma sociedade justa, com princípios que glorificam a Deus. Em especial, o 10º mandamento, ele visa inibir o pensamento pecaminoso, que dá a luz ao ato pecaminoso. É importante lembrar que o entendimento sobre os 10 mandamentos, como já disse, serve para calar a boca de todos, mostrando que precisamos da obra de Cristo. Porém, deve nos conduzir a praticar tais ensinos como um padrão moral de Deus e que Deus deseja para nós. Né? Então, eu vou me atentar ao princípio moral de cada lei, né, dos 10 mandamentos, agora não na perspectiva de mérito para a salvação, porque isso é impossível, mas sim de compreender que esse é o padrão que Deus espera de mim. Então, respondendo aí a última pergunta, né, do catecismo, a pergunta 149, será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? O catecismo responde: nenhum homem, por si mesmo, ou por qualquer graça que receba nessa vida, é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os viola por pensamentos, palavras e obras. Então, o objetivo dos 10 mandamentos não é servir de um mecanismo meritório da salvação, porque a própria palavra de Deus diz que é impossível, mas de servir de princípios de moralidade que todo o cidadão do céu, de todo crente em Cristo, deve lutar para praticar.
Porque se a lei não me dissesse que é pecado não cobiçar, eu não saberia que era pecado e ia continuar. Então qual que é o objetivo da lei? Dizer para você o que Deus quer, o que Deus não quer, para você lutar para buscar o padrão da moralidade estabelecida por Deus. Ah, pastor, significa que eu vou cumprir os 10 mandamentos? Não, mas você vai lutar para cumprir, para se aperfeiçoar, para melhorar, para mudar. A pior coisa que o cristão pode fazer é se acomodar à prática pecaminosa. Pois aquele que vive na prática pecaminosa, na verdade, não conhece a Deus. Não é assim que João nos ensina? O pecado, ele é uma situação que acontece na nossa vida e que me conduz a um arrependimento, uma contrição para mudança de vida. Agora, tem pessoas que se dizem cristãs, mas estão acomodadas na prática pecaminosa e não lutam para mudar aquela situação. Eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar as minhas palavras, eu preciso mudar os meus pensamentos na perspectiva do padrão bíblico. É por isso que é um processo de santificação, é um processo de amadurecimento espiritual, é um processo de crescimento na comunhão com Deus. Porque se a obra realizada por Deus fosse aplicada rigorosamente, completamente na minha vida, então no momento que eu me convertesse, o que ia acontecer comigo? Eu ia ser glorificado. Converte, morre e vai para o céu. Né? Se o processo fosse instantâneo assim. No momento que você crê em Jesus, puf, já não está mais aqui. Porque o processo foi completado. Agora não. Ainda faz parte de um processo. Não é instantâneo. A santificação é um processo. A própria conversão, alguns defendem, né, que é um processo. Você vai entendendo e vai moldando e nascendo de novo em várias áreas da vida. Então, todo esse processo, irmãos, deve ser vivido por todos os crentes no parâmetro de buscar cada vez mais aquilo que Deus espera de mim. A palavra de Deus, ela tem como objetivo me conduzir a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o alvo. Agora, o padrão dito aqui é que eu não vou fazer isso sozinho e não vou fazer isso completamente, totalmente, sem nenhum tipo de erro enquanto eu estiver aqui. Porque é um processo. Né? Agora, isso não é um ponto negativo no processo. Né? Então já que eu não vou me tornar perfeito no cumprimento da lei moral, então eu não vou fazer nada. É a busca constante, é a busca de direito, né? Correto. Então veja aí, por exemplo, 1 João, vamos lá para 1 João. 1 João, capítulo 1, verso 8. 1 João, capítulo 1, verso 8, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, nós vamos estar sempre nesse processo até o dia que a gente morrer? Sim. Ou até o dia que Jesus voltar? Sim. Agora, isso não isenta a minha responsabilidade de lutar por agir dentro da moralidade de Deus. O fato de saber que Deus, Jesus, me libertou da condenação do pecado, deve me conduzir a amar esse Deus em gratidão e obediência, a viver segundo a moralidade que Ele estabelece. Agora, ciente de que o pecado ainda faz parte da minha existência. Eu fui liberto da condenação do pecado, e não ainda do pecado. Isso só vai acontecer na glorificação. Porque se eu tivesse sido libertado do pecado, então aí eu não pecaria mais. Agora eu fui liberto da condenação. E aí eu estou num processo onde a santificação, aí entra a minha responsabilidade associada à grandeza de Deus nesse processo, né? Quando você pega lá Levíticos, né? Sede santos porque eu sou santo. Então você tem uma ordem, sede santos porque eu sou santo. E aí no verso 7, Levítico 20, verso 7... um abaixo, aí ele diz: eu sou o Senhor que vos santifico. Veja,
depende da sua responsabilidade, há uma ordem dada a você, mas ao mesmo tempo dependemos da ação do próprio Deus para que esse processo seja uma realidade em nossa vida. Agora, tira de mim a responsabilidade de lutar pela santificação? Não, muito pelo contrário. Nós vamos ver que ela, inclusive, é uma das finalidades da eleição e da salvação de Deus. Quando Deus me chamou para si, uma das finalidades não é só para que eu seja obediente à verdade, mas para que eu também viva em santidade. Né? Já dando um spoiler aí do próximo domingo. Né? Mas essa é mais uma das finalidades que nós vamos ver. Tudo bem? E ainda, para fechar aqui, 1 João 2,6. Vou ler o 5 e o 6, tá? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido o quê? Aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus é aperfeiçoado na minha vida à medida que eu vou guardando, obedecendo a palavra de Deus. Esse é o processo. E aquele que diz que permanece nele, esse deve também fazer o quê? Andar assim como ele andou. Então é minha responsabilidade lutar pela prática de guardar a lei moral de Deus. Eu sei que ela não tem caráter salvífico. Sei que ninguém de nós vai conseguir cumpri-la 100%, né? Como o próprio catecismo diz. Nós diariamente violamos os mandamentos morais de Deus por pensamentos, palavras e obras. Mas é minha obrigação guardar a palavra para de modo que eu seja aperfeiçoado e assim eu ande como Ele quer que eu ande, ou como Ele andou. Essa é a minha busca. E eu preciso fazer isso constantemente. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, fechando, né? Concluindo aí, então nós vimos que o 10º mandamento, e não só o 10º, mas todos os 10 mandamentos, apontam para princípios de moralidade que ainda estão em vigor hoje e que o verdadeiro crente precisa correr atrás disso. Pois o cristianismo não é uma religião de cumprimentos litúrgicos cerimoniais. Mas o cristianismo é vida. Ele exige um padrão de vida segundo a revelação do próprio Deus, ou o princípio moral que Deus estabelece em sua palavra. Então, é essa a grande diferença do padrão moral do cristianismo para as outras religiões, ou para algumas até vertentes chamadas também cristianismo. Mas para eles, vamos pegar exemplo, dependendo da vertente de cristianismo, o cara, de segunda a sábado, o cara vive uma vida totalmente fora do padrão, mas no domingo ele vai para o serviço litúrgico da religião dele. Né? Às vezes, os romanistas, é muito comum você ouvir isso entre os romanistas. Já fui na missa. Aí, o rapaz acorda cedo de domingo. Não, eu vou na missa cedo, na missa das 6 da manhã, já 7 horas já estou livre. Aí eu vou para o churrasco em torno até as 10:30 da noite. Mas eu fui na missa. Por quê? Porque é um padrão de religiosidade. Eu cumpri um ato litúrgico. É por isso que muitas vezes a família, né? Quem tem familiares romanistas, fala, mas vocês vão na igreja toda hora? Olha para o crente. Vocês vão para a igreja. Quarta-feira está na igreja. Sábado está na igreja. Domingo de manhã na igreja. E vocês voltam ainda no domingo à noite? E eles falam assim, isso é escravidão. Não, escravidão é o que você fica no boteco na sexta-feira. Escravidão é ninguém aguentar o ser bêbado no final do domingo. Isso é escravidão. Você vomitar, né? Passar mal, ter que ficar à base aí de, sei lá eu o que, de engolve, sei lá eu o que você toma, né? Isso é escravidão. Agora não, eu estou lá porque eu entendo, eu quero aprender mais de Deus, eu quero me aprofundar em Deus, eu quero me aperfeiçoar no amor de Deus, eu quero examinar as Escrituras para viver uma vida que glorifique a Deus. Fala, não, rapaz, é só ir no domingo uma vez por... vai lá, uma vez por semana tá bom, uma horinha lá, acabou.
E outra, vocês ficam lá 2 horas no culto, 1h30 no culto. Pelo amor de Deus, pastor, não tem outra coisa para fazer, não? Arranja um outro serviço para esse cara, pelo amor de Deus. Vai lá, Deus. Ou então, quando vai, Ou então, veja, como é o padrão de religiosidade. Durante o carnaval, né? Aí sexta, sábado, domingo, segunda, meu Deus do céu, o trem, só o citar o que se faz já é vergonhoso. Aí, na quarta-feira de cinza, vai lá confessar. E aí cumpre, põe cinza, né? Aqui no Brasil eu nunca vi isso, para ser sincero. Tem? Alguma cidade menor tem. Agora, lá no Senegal, eu lembro que eu fui para o Senegal uma vez, eu assustei, tem um pouco uma comunidade católica, principalmente em Dakar, entre os libaneses, né? Eu cheguei num supermercado lá numa quarta-feira de cinza, lá, uma moça com a cara cheia de cinza, assim. Eu quase falei para ela que ela estava com a cara suja, eu nunca tinha visto aquilo, sério mesmo. Lambreca a testa assim, ó, de cinza, né? E eu olhei essa moça do carro e falei, meu Deus, como que essa moça veio trabalhar com a cara toda suja, né? Aí eu até mencionei com outro missionário, eu olhei para o outro lado, o outro igual, falei, mas o que é isso? É que é quarta-feira de cinzas. E eu fui católico, mas aqui não lembrava desse trem, mas lá eu vi. E é isso. E aqui no Brasil o negócio está tão feio que eles estão querendo jogar para quinta-feira de cinza, porque na quarta-feira ainda é carnaval. Né? Então o negócio já está tão bagunçado que aí ele vai procurar o padre só na quinta-feira, porque na quarta-feira ainda está nos efeitos. Veja, errar essa ideia. Veja, religiosidade. E aí eu guardo aí uma quaresma, porque eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso fazer aquilo outro, tarará. Aí eu de novo, entendeu? Ou então as penitências, né? Os votos, que são puramente religiosidade, não são votos de consagração, mas de religiosidade. Por exemplo, às vezes parente, né, resolveu lá fazer um voto que vai ficar 1 mês sem beber. Meu Deus do céu! Que sofrimento! A pessoa se torna amarga, azeda, não sei o quê, porque está fazendo aquilo por religiosidade, não está fazendo aquilo de coração. Né? E aí fica contando, hoje, meu Deus, por que eu não falei que era até às 11, eu falei que era meia-noite, agora tem que esperar até meia-noite, aí não sei o que, aí os outros falam, não, aguenta, Vânia, está quase chegando. Aí na época que tinha horário de verão, aí ficava, mas já é hora, você falou que era horário de verão ou sem horário de verão? Porque se for horário de verão, você tem mais 1 hora para você aguentar aí. Não. Quando eu fiz o voto, não tinha horário de verão. Então tá. Ou tem horário de verão, meu Deus, eu tenho que esperar 1 hora a mais. Meu Deus, escravidão. Não é isso que quer. O verdadeiro cristianismo é vida. Você faz as coisas, você molda o seu caráter, você nega a si mesmo, você muda o seu jeito de agir, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. E essa é a grande diferença, então, do cristianismo bíblico e da guarda da moralidade bíblica, não por imposição, mas como uma maneira de gratidão ao Deus que já nos salvou. Tudo bem, irmãos? Alguma pergunta, alguma questão que porventura tenha ficado ainda sobre ética ou sobre esse padrão da moralidade bíblica aqui que nós estudamos nesses últimos meses? Um 1 ano e meio de estudo. Olha aí. Então, espero que tenha servido para que a gente, pelo menos, muitos dos pecados que nós apresentamos aqui, muitas vezes nós nem sabíamos que era pecado. Fala sério. O quê? Mas isso está na quebra de tal mandamento? Nossa, mas isso está... Porque nunca se falou disso, né? Infelizmente, a maioria das igrejas nunca se fala disso. E a gente não tem mais o costume de ler o catecismo. Antigamente era uma prática mais comum, né? As pessoas muitas vezes, pastor, eu não faço culto doméstico, eu não sei o que eu trato no culto doméstico. Uma boa ideia aí, talvez começar aí fazer uma pergunta por semana que seja, né? Do catecismo maior. Você vai aí, em alguns anos aí, 2, 3 anos aí, você liquida e aí passa princípios, né? Para sua família e tal.
porque a gente tem vivido uma geração, infelizmente, de cristãos que não tem conhecimento, o conhecimento é muito raso, né, das Escrituras, e não só o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da prática do cristianismo é muito raso. E às vezes as pessoas defendem uma postura anticristã se declarando cristãos. Né? Essa moralidade precisa mudar, e precisa mudar pelo menos dentro do contexto de igreja, para que a gente comece a influenciar a família e, consequentemente, a sociedade. Né? Quando você vai para alguns círculos evangélicos, meu Deus do céu, houve um tempo em que a pessoa falava que era evangélico ou protestante, era sinônimo de uma pessoa ética. Hoje, você põe as duas pulgas atrás da orelha, não põe uma só não. Se o cara chegar e vender para você, não, mas eu sou crente. Se o argumento dele para te convencer é o fato dele ser crente, para você dar um emprego, para você contratar ele, para não sei, pode pôr as duas pulgas atrás da orelha, que esse cara vai te dar trabalho. É incrível, irmãos. E por que nós chegamos nesse patamar? Porque não se ensina mais sobre a moralidade bíblica e o padrão bíblico. E as igrejas não estão mais colocando como marca da verdadeira igreja de Cristo a disciplina eclesiástica. Né? O padrão, inclusive, tem muita gente que questiona, o padrão não é perdão, perdoar não sei quantas vezes? Então por que tem disciplina na igreja? Meu amigo, perdão não isenta a aplicação da justiça. Se fosse assim, então por que ter cadeia? Por que ter polícia? É só, perdoa. Então, tá bom. Eu matei fulano, mas você perdoa? Era fulano, também não prestava, tá bom. É assim que funciona? Não, ué. O perdão não isenta a aplicação de justiça. O perdão é uma característica cristã? Sim. Só que isso isenta a aplicação da justiça? Não. Das consequências? Não. E inclusive dentro do padrão moral de Deus, se nós causamos um prejuízo a alguém, nós devemos restituir. Mas ele não perdoou? Perdoou. Só que isso não tira a sua responsabilidade de restituir aquilo que você causou de dano. Esse é um padrão de moralidade. Então é um assunto, irmãos, que a gente tem que estar sempre, nós aprofundamos aqui, né? Mas a gente tem que estar sempre relembrando, porque senão a tendência do nosso coração é sempre procurar a nossa própria justiça e não a justiça de Deus. Tem também, né? Tem. Aí, pagar as penitências. Então, mas veja, sempre esses exemplos, irmão Rosiel, são segmentos que se dizem cristãos, mas que desprezam a salvação pela graça gratuita em Cristo Jesus. E aí coloca, né, ou na penitência, uma maneira de pagar pelos erros que cometeram. Né? Em vez de mudar. E é fácil, né? O cristianismo exige mudança de vida. Então, o determinado pecado que eu cometia, eu vou lutar para não pecar mais naquilo. Ok? Não é isso o princípio básico? Aí vamos pensar na perspectiva do cristão que vai no carnaval. Aí ele vai no carnaval, ele adultera, ele fornica com todo mundo, bebe, usa droga, sei lá eu o que mais. Apronta 1001, abusa sexualmente um do outro, é abusado, aí ele se arrepende. Vai lá, paga as penitências, não sei o quê. Dentro do cristianismo, qual que era o padrão? Se arrependeu, luta para nunca mais fazer aquele negócio. Isso é contrição. Aí no outro ano, o que o cara está fazendo de novo? A mesma coisa. Isso é padrão cristianismo? De moralidade bíblica? É óbvio que não. Né? E às vezes traz até para dentro da comunidade. Né? Só para não falar só do romanismo, mas você tem, por exemplo, algumas outras vertentes que se dizem cristãs, mas que acabam trazendo para dentro da realidade delas práticas perniciosas, pecaminosas, né? com uma carinha bonitinha. Né? É o bailinho da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, é um baile entre irmãos. Mas
Vai gerar o mesmo pepino de sempre. Ou então, não, é festa da colheita, viu, pastor? Não é festa junina, é uma festa da colheita que nós vamos fazer aqui na igreja, tal, não sei o quê. Só não grita viva São João, mas, tá? Irmãos, a nossa criatividade para o pecado é algo fantástico, né? Mas o cristianismo exige mudança de vida, e santidade, e mudança de prática. Esse é o verdadeiro cristianismo, não aquele que está pautado em cumprimentos litúrgicos e cerimoniais, mas de uma vida ética que glorifica e que exalta ao Senhor, de tal forma que o nome de Deus e da doutrina não sejam difamados. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos auxilie. Se você tiver dúvida, nós temos aí, né, várias aulas aí, então, gravadas aí, né? Você tem a facilidade de pôr no 2x e em tempo recorde aí relembrar cada aula que foi dada aí, tá bom?